Bom, pessoal, nesse dia, hoje a gente vai estar trabalhando o PET 3, né, do nono ano, a semana 6. E o tema da semana 6 é os polígonos regulares. Bom, as unidades temáticas que a gente vai estar estudando aqui vão ser a geometria e os objetos de conhecimento, né, são os polígonos regulares. Então, a gente vai ver um pouco sobre as propriedades dos polígonos regulares, alguns elementos, a representação, para a construção de um polígono regular de medida conhecida, utilizando régua, compasso ou softwares. Bom, para a gente fazer a construção dos polígonos regulares, a gente vai ver o processo geral de Rinaldini, que foi um filósofo, físico, matemático e engenheiro militar italiano. Esse processo ele possibilita que a gente consiga construir o polígono de N lados, sendo N o número de lados dos polígonos. Como eu disse, a gente vai trabalhar os polígonos regulares e a gente vai trabalhar o processo geral de Rinaldini. Qual que é o processo geral de Rinaldini? A gente traça uma circunferência de diâmetro AB, a gente divide o segmento AB em um número de partes iguais a metade do número de lados do polígono determinado em uma unidade U. Ou seja, a gente divide o segmento AB em partes iguais a metade do número de lados do polígono. Por exemplo, se o polígono tem 6 lados, a gente divide em 3, que aí a gente determina uma unidade U. Aí a gente passa o U para o diâmetro da circunferência. Depois a gente mede com a abertura do compasso maior que o diâmetro. Depois com a abertura do compasso maior que o diâmetro, centramos o compasso em A e a gente traça o arco de cada lado em relação ao diâmetro. Aí com essa mesma abertura, a gente centra em B e aí a gente repete a operação, assim, a gente repete, né, o que a gente fez com o... Né, a gente traça o arco de cada lado em relação ao diâmetro. Os arcos eles vão se interceptar nos pontos C e D. Depois a gente vai determinar na circunferência os vértices do polígono, né, que são os pontos de interseção das semirretas de origem C e em D, e que passa pelos pontos de divisão do diâmetro. Depois a gente traça o segmento de reta unindo os pontos marcados anteriormente, obtendo assim um polígono inscrito, né? E esse é o processo geral de Rinaldini para determinar um polígono de número par de lados. Bom, vamos lá. Para a gente traçar um decágono, que é um polígono de 10 lados, a partir de uma circunferência de raio a 2 centímetros. Bom, primeiro a gente vai traçar, né, a circunferência que é igual a... que tem igual a 2 centímetros, então o diâmetro do círculo vai ser de 4 centímetros. Nisso, a gente vai dividir o segmento AB em um número de partes iguais, a metade do número de lados do polígono, né? Então, a gente determina por U. Como o polígono tem 10 lados, a gente divide por 2, então a gente vai dividir o segmento em 5 partes iguais, né? A gente dividiu aqui em 5 partes iguais. Daí, a gente vai transportar o segmento aqui, U, dividido em 5 partes iguais, para o diâmetro da circunferência. Aí, com a abertura do compasso sendo maior que o diâmetro, né? Maior que esse tamanho aqui, a gente vai centrar o compasso em A e traçar aqui a circunferência. Daí, a gente vai repetir o processo centrando em B e traçar a outra circunferência. Aí, a gente vai achar os pontos D e C. Aí, a gente vai aqui definir aqui os vértices do polígono, né? Que são esses daqui que interceptam a semirreta de origem, né? E nisso, a gente consegue traçar o decágono inscrito aqui a circunferência.
E, sendo assim, a gente tem o A e B como vértices dos A e B como vértices do decágono, né? Então, esse é o processo para o número de... Agora, a gente vai ver o processo para o número de ímpar de lados, que é traçar um heptágono, que é um polígono de 7 lados, que é a partir de uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Daí a gente tem aqui a circunferência de raio 2 centímetros, né? Então o diâmetro vai ser igual a 4. Como o polígono tem 7 lados, a gente vai dividir por 2. Então 7 dividido por 2 vai ser 3,5. Então a gente vai dividir aqui em 3,5, 3 partes e meias iguais. Daí a gente vai trazer para a circunferência. Trazendo para a circunferência, a gente abre uma abertura com um compasso maior do que o diâmetro, centra em A, traça a circunferência. Depois a gente abre uma... Com essa mesma abertura, a gente centra em B e traça a circunferência. Daí a gente vai e determina os vértices, né, do heptágono. E daí a gente acha o heptágono escrito, né? Aí, nisso, o B aqui, ele não vai ser vértice do heptágono, né? Porque por conta do meio ali. Ele não vai ser vértice do heptágono. Agora, para a gente traçar um eneágono, que é um polígono de 9 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Então, se a gente tem uma circunferência aqui de 5 centímetros, então o diâmetro vai ser 10 centímetros. A gente divide os 9, o polígono, né, pela metade, então vai ser 9 dividido por 9 lados, né? Então, dividido por 2 vai dar 4,5. Então, a gente vai ter aqui 4,5. Daí, a gente vai trazer para a circunferência, né? Para lá, para o diâmetro, né? Aí, a gente abre um pouquinho a mais que o diâmetro, centra em A, traça a circunferência. Com essa mesma abertura, a gente centra em B e faz a outra abertura. E daí, a gente consegue traçar os vértices do heptágono, do eneágono. Daí a gente tem aqui o eneágono, né, que tem 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui também o B não faz parte do eneágono, né? Por quê? Por conta do meio que daqui do 4,5. Bom, pessoal, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar a gente lá no grupo do WhatsApp ou até mesmo no privado. Espero que tenha ajudado vocês, né, a compreender um pouquinho sobre o conteúdo. E é isso. Bons estudos!